Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada, com Nando Garcia. Programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado, agradecemos pela sua sintonia. Quero também mandar uma saudação aos nossos técnicos e técnicas, aqueles que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Aqui é o programa Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele é o Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando. Olá, amigos. Toda a equipe da Família Fiel que está junto com a gente nesse trabalho, nessa corrente maravilhosa. Toda essa família. Nando, tem gente do mundo inteiro, né? Olha que evangelho grandioso, maravilhoso que a gente vai fazer nesse dia de hoje. Eu estou aqui feliz de estarmos juntos. É verdade, né? Como hoje a gente tem a internet aí, a rede mundial de computadores pelo planeta, então tem pessoas de todo o mundo. Aliás, você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo fora do Brasil, entre em contato, né? Mande aí mensagem no final do programa, aí lá para o final do programa a gente vai passar o WhatsApp, vamos passar também telefones para vocês entrarem em contato aí também, fazer sugestões para pautas, temas, perguntas, mandar recadinho para o nosso querido Tiago. Aliás, Tiago, a semana passada, acho que foi, ou anterior, que você até mandou um abraço para uma ouvinte, como que é o nome dela mesmo? Esqueci o nome A dela. Daniele Janones. Daniele Janones, olha, um abraço para você, Daniele, em nome de todos os ouvintes e telespectadores. Então, mande seu recadinho que a gente fala aqui o seu nome no ar, né, Tiago? É gostoso, né? A Oi, gente forma essa família, né, Nando? Gostoso. claro, e família amorosa, de amor. Nós vamos trazer do livro Mais Luz, pelo espírito Batuíra, um espírito muito caro aos nossos corações também, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Escolhemos aqui o tema, né? Trabalho e vida. Então ele começa dizendo assim, o Batuíra: a luta é a essência da vida. Olha, só essa frase aqui já né, podemos tecer alguns comentários, né, Tiago? Essa luta dentro de um planeta de provas e expiações, a luta diária, que muitas vezes às vezes é nem com tudo que está à nossa volta, é conosco mesmo, de nos entendermos, de entendermos o que se passa no nosso coração, na nossa mente, em nós espíritos, né, Tiago? Olha, Nando, você me permita fazer uma substituição aí dessa expressão? Imaginemos, Nando, que a gente substitui essa palavra luta, que talvez pode ligar a um ato de violência, um ato, né? Uma briga de alguém contra alguém, vai. Eu estou em luta, quer dizer, eu estou brigando. Se a gente substituísse assim, Nando, né? Que a essência da vida é o trabalho, porque a luta nada mais é que é um trabalho espiritual. O que você acha disso? Eu acho interessante porque uma vez uma colega minha, uma amiga minha psicóloga também me falou isso. Como que vai, Nando? Eu falei assim, na luta. Não, ela falou assim, não fala isso, porque sempre as coisas vão ser difíceis assim para você. Você vai estar sempre lutando, você vai estar sempre aí, né, brigando. Então, eu falo assim, não, as coisas estão indo, né, estão acontecendo, estou fazendo o melhor e não lutando, né, que lutando. Então, foi boa essa intervenção sua com relação a essa palavra, porque muitas vezes foi empregada pelo Espírito numa época que isso tinha talvez tinha um significado, né? Talvez mais atual para a época. E hoje a gente é verdade que você coloca, e trabalho também se encaixa perfeitamente aqui, porque até o tema é trabalho e vida, né, Tiago? É verdade. E o título é esse. E você sabe que quando você vê
na questão 677 do Livro dos Espíritos. É curioso porque Kardec é orientado, Nando, que os espíritos vão dizer o seguinte: tudo na natureza é trabalho, tudo. Eles vão dizer assim, até os animais trabalham. Olha só, no limite das suas inteligências, dos seus cuidados de conservação, eles estão executando um trabalho, dizem os espíritos. Então, se tudo na natureza é trabalho, e os animais a gente vê, né, naqueles documentários, como eles lutam pela sobrevivência, como eles realmente trabalham pela sua vida, cuidando da sua prole, da sua sobrevivência, dos seus cuidados. E o elemento humano, nós aqui, né, temos também os nossos trabalhos, as nossas lutas. Não é curioso isso? Está todo mundo nessa atividade aí. É verdade. E até Jesus disse, meu pai trabalha, né? Inclusive, ele tem um universo e até as dimensões outras para reconstruir e reconstruir. Deus está trabalhando a todo momento, né? Não para, né? O Batuíra fala assim, ó, em toda parte é atividade, movimento, preparo, libertação. Então, a gente não para, né? A construção, ela vai se ampliando, né? Existe a necessidade, muitas vezes, da gente, como nós falamos aqui da palavra luta, né? Talvez naquela época ela tinha um significado, hoje tem outro. Então, muitas coisas também precisam se renovando, se ressignificando, se transformando, né, Tiago? A gente precisa dessa transformação e você vê que tudo está em movimento, tudo tem uma preparação e caminha por um processo de liberdade. É curioso, Nando, que estudando o André Luiz, como ele cresceu, assim, se desenvolveu no mundo espiritual, ele passou para a gente as aulas que ele teve no plano espiritual, olha só. E a gente agora pode aprender com ele tudo que ele, né, foi amealhando para o seu interior, para ele se tornar quem ele é. E uma das atividades que ele participou foi acompanhando um caso de uma família em que uma jovem, Nando, ela estava ali colocada naquele seio familiar para ajudar os irmãos e ajudar o pai. Então, você vê que mesmo aquela jovem ali, todo mundo encarnado, Nando, ela se fazia como uma benfeitora espiritual. E no sono físico, ela ia ajudar o seu pai, que estava em desespero naquele momento. Ela saiu do quarto dela em espírito e foi acalmar o pai, porque ela já veio com aquela missão. Então, você vê, em toda parte é atividade, em toda parte é movimento, preparo e busca da libertação. É isso mesmo, Tiago. E aí o autor nosso querido aqui diz, é sobretudo sacrifício imposto pelo trabalho evolutivo a que todas as criaturas se submetem no rumo das esferas superiores. E a gente só vai alcançar esferas superiores, além da nossa aqui, dar o passo seguinte, nem precisa ser algo muito alto, lá, né, na angelitude, não. No próximo passo, a gente já está indo para uma esfera superior, né? Se a gente está subindo uma escada, subir um degrau, já estamos superior ao degrau que estávamos, né? Então, tudo isso, o trabalho evolutivo é assim, é aos poucos. Não achar que, pelo fato de que a gente vai desencarnar, já vai virar anjinho tocando harpa sentado numa nuvem branca, né? Não, não. A gente é a mesma pessoa, a gente não muda. Muda, pode mudar alguma característica, assim, física. Às vezes a pessoa chega, desencarna, idosa, né, o corpo já cansado e já enrugado e tal. E quando chega no plano espiritual, essa aparência se renova, né? Porém, o nosso interno, a personalidade nossa, ela não se altera assim da noite para o dia, né? Exige tempo aí, né, o Tiago? Sim, tem um livro, Nando, chamado Caridade, autores diversos, né, que o Emmanuel traz uma mensagem, e o Emmanuel, ele vai dizer assim, uma coisa que, assim, ó, todo lugar a gente vê essas provações, essas dificuldades, né? E ele diz o seguinte, e a gente vê essas dificuldades, essas provações produzindo lágrimas, produzindo desalento, enfermidades e até a morte.
E aí ele fala o seguinte, acho que colhendo a inspiração de uma esfera superior, ele vai dizer o seguinte, mas aquelas pessoas que se matricularam, se intitularam numa academia da fé, Nando, o sofrimento para ela gera, se for uma coisa santa no coração, a dificuldade que ela passa, ela coloca aquilo de uma maneira santa, que esse sofrimento, Nando, ele vai dizer que vai gerar dignidade, vai gerar inspiração luminosa, vai gerar respeito e vai gerar heroísmo. A gente vê isso no texto bíblico, né, com os apóstolos sofrendo, mas a gente acha que isso é tão longe da nossa realidade, mas você imagina, Nando, uma família onde a gente sofre de maneira santa, entende que cada um tem seu ponto de desenvolvimento, a gente sabe que a gente tem que ter paciência com as outras pessoas, mas não tem como. As pessoas fazerem tudo que a gente gostaria, né, que eles fizessem, a gente precisa ter um pouco de paciência. Quando a gente faz isso de uma maneira, sabe, tolerando, com resignação no coração, ele vai dizer que isso é uma verdadeira academia da fé. Isso vai dar dignidade para a gente, Nando. Olha que coisa bonita. Isso mesmo. Quem falava da academia era o doutor Adão Nonato, né? Falava que muitas vezes essas situações desafiadoras aí que a gente passa, elas vão criando um músculo espiritual, né? A gente vai se fortalecendo nessa academia aí. O nosso autor continua dizendo assim, ó, nas mínimas dependências da natureza, velaemos, né, a natureza, velaemos, veremos, a expressar-se em ásperas disciplinas, a fim de que se formem caminhos da justa libertação, né? Então, a gente está em meio a essa natureza transformadora aí, passamos, às vezes, por ásperas disciplinas, né? Como está numa escola, né? Não temos lá várias disciplinas na escola, que a gente precisa estudar, é difícil, a gente fica, né, muitas vezes sofrendo com aquilo, porém, aquilo vai fazendo a gente se transformar, crescer, né, Tiago? E é incrível que os nossos amigos que estão fazendo esse evangelho com a gente, estudando com a gente essa lição maravilhosa, a gente espera muito que consiga exaurir a força necessária, né, junto com os mentores espirituais, através da oração, através da gente se reunir em família, como estamos fazendo agora, nesse momento, né, e buscar realmente essa força, porque aqueles que perseverarem, Nando, nessas ásperas disciplinas, como ele coloca aqui, que a gente tem que passar muitas vezes, vai nos provocar justa libertação. Quanto de nós já podemos olhar para trás um pouquinho que seja, né, Nando, e ver algumas dificuldades que a gente conseguiu vencer e fala, poxa, hoje eu já não me desestabilizo mais tão facilmente. Já conseguimos ver, né, Nando? Já não, acho que não é um orgulho, um falso orgulho, não, mas a gente consegue falar, poxa, eu já consigo, né? Antes tanta coisa me desestabilizava, eu já consegui um pouquinho dar um passo. E é esse fenômeno que ele está colocando aqui. A gente vai conseguir uma libertação, uma justa libertação. E a gente precisa ficar realmente confiantes desse processo. É a merecida, né, libertação pelos nossos próprios, né, esforços, né, nossos méritos, é isso mesmo. E ele fala que a gente precisa se expressar-se em ásperas disciplinas, a fim de que se formem caminhos da justa libertação. Então, essa expressão nossa de burilamento até, né? A gente passar por um processo de burilamento que vai fazendo com que essa pedra bruta que somos vai se transformando numa pedra preciosa, uma joia, com mais luz. Então, esses atritos são importantes aí, né? Na nossa vida. E ele fala aqui que aqui e ali surpreendemos em posição santificante, renúncia. Aí ele vai descrever várias situações aqui, ó. A primeira ele fala assim, ó, a semente sozinha no solo, desfazendo-se aparentemente na morte, para a garantia do pão. Veja aí, né? A semente lá, ela entra na escuridão da terra, aí ela recebe a água, os raios de sol que atravessam o solo, e aí ela vai se rompendo, né? Passa por esse processo até doloroso. Porém, o que ela vai se transformar? Como ele fala aqui, né? A semente sozinha no solo, ela vai ser a garantia do pão. Olha que bonito, né, Tiago? Que imagem bonita que ele usou, né?
bonita, e você vê que tem a ver também com o que a gente tinha comentado no início, né, na questão 667, dizendo que a natureza também está nesse processo, né? Quem diz para nós que aquele princípio inteligente, né, que está ali dentro daquela semente, que tem algo divino ali, que deve ser respeitado e cuidado, ele também está em processo de evolução. Ele está ali também, né, Nando, vencendo, rompendo aquela casca e se desenvolvendo. Por isso que tudo é santo, tudo tem que ser respeitado, tudo tem que ser cuidado com muito carinho. Por isso que a natureza é tão importante, porque são coisas de Deus, né? A gente precisa entrar nessa sintonia. E esses seres, apesar de eles estarem nessa luta, Nando, eles já têm uma incumbência muito bacana, que é auxiliar a gente com essa energia pura que eles têm. A gente pode, né, se aproximar de uma planta que está ali fazendo a sua luta pessoal, ela executa perfeitamente a sua missão. Você lembra aquela vez que o Chico falou que ele era um verme, né? Pro Emmanuel, você lembra dessa história, né? Então, eu lembro. Mas vamos continuar aqui com o Batuíra. Ele fala aqui, olha, depois da semente, ele fala da argila, né? É a argila torturada no forno para erguer-se em utilidade. Então, quer dizer, a ela moldada ali no fogo, a cerâmica, por exemplo, né? A gente tem o exemplo da cerâmica, que vem da argila, e aí ela passa um processo, né, de muita quentura ali, né? Forno, né? E aí passa a ser algum objeto de utilidade, um utensílio doméstico, algo que vai se tornar aí algo para a saúde das pessoas. Então, veja que coisa interessante, né, Tiago? Todos os processos de transformação. E você vê que tem uma parte bonita do Evangelho de Isaías, capítulo 43, muito famoso, que eu não lembro exatamente como que era literalmente, mas o profeta ele vai dizer que a gente nesse processo passaremos pelo fogo, pelos rios, a gente será passado por um processo, né? Mas ele fala assim, mas se a gente tiver, né, com o Senhor, a gente não vai se queimar, nem essa chama arderá em nós. Olha que sentido bonito, mesmo passando pela dificuldade, pelo fogo, pelo calor, essa chama não arderá em ti, dizia o profeta, porque a gente sabe o processo que a gente tá vivendo, então não é um sofrimento em vão. É um sofrimento de transformação para melhor, né? Como ele fala, da árvore abatida, a fim de resguardar o conforto doméstico, né? Daquela árvore que a gente derruba lá na natureza, né? E hoje, né, a gente sabe que existem árvores que são plantadas com esse objetivo, né? Não são árvores nativas, são árvores que são plantadas de reflorestamento, que, ao serem cortadas, elas vão ser úteis para os móveis que a gente usa em casa, o papel dos livros. Então, veja como a árvore também se transforma. A pedra condicionada a golpes de picareta, de modo a sustentar a residência do homem. Aí fala da árvore, fala da pedra que a gente usa nas construções, né, Tiago, junto com o cimento, junto com a areia, a pedra que vai ali naquela mistura que vira concreto e que ergue os lares o teto que a gente vive, e o asfalto que vai lá pelas estradas, abrindo estradas. Então, a gente vê aqui que tudo tem uma utilidade, tudo se transforma para um bom objetivo, para uma utilidade realmente, né, Tiago? É incrível, né? É incrível, porque a gente olha para Israel, aquele lugar deserto, aquele lugar, né? Só tem areia, quentíssimo. E até aquelas pessoas, a gente está na praia, né? Muita gente não quer passar o protetor solar, fala assim, não, eu vou estar aqui embaixo do guarda-sol, né? Mas eu tinha lido uma coisa recente que está dizendo o seguinte, que 80%, olha só o número, só me engano era isso, 80% dessa radiação está vindo refletido da areia. A areia reflete 80% dessa radiação. É muita coisa, né? Fala a verdade, é muita coisa. E aqueles homens lá naquele lugar, aquele deserto, só pedra, transformaram
aquele lugar, um lugar próspero, um lugar abençoado, maravilhoso. Quem vai lá ver como é um país desenvolvido, bonito, né? Uma joia no meio do Oriente Médio. Sim, a gente nem imagina, né? Se a gente caísse de paraquedas, ali, onde você está? Você achar que você está na Europa, você está em um lugar assim, não, você está lá no meio do Oriente Médio. É incrível mesmo, porque as pessoas que estavam ali, Nando, aquelas pessoas, eles não tiveram medo do solo árido, né? Eles foram lá e transformaram tudo. Isso é bonito demais. Por exemplo, uma cidade que é turística, que cresceu demais e vem crescendo, é Dubai, né? Também no deserto, e tá lá. Então, veja, né? O mineral, ele fala aqui da árvore, fala da pedra, e que é mineral, mas o mineral, como você falou aí da areia, conduzido ao calor de alta tensão, levantando-se com o necessário proveito para o conforto das criaturas, né? Então a gente pega a areia, faz o vidro, né? Com areia a gente transforma e faz tantas coisas, a lâmpada e tudo mais que a gente e várias coisas que a gente usa. Então, trazendo para nós, né, para o nosso ser, e mesmo porque a gente vem de vários reinos, do reino mineral, vegetal, animal, e até chegar ao hominal, são transformações de bilhões de anos para a gente chegar no estágio que a gente está, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que nada, né, assim, é por acaso e é o trabalho, como diz o nosso, né, o título aqui, que traz a vida. Então, trabalho e vida, constante, pulsante, né, Tiago? Lindo, não, lindo. E você sabe que é incrível mesmo, porque se isso acontece, né, em Dubai, nesses lugares do deserto, onde aquele lugar inóspito, né, só areia, é transformado em locais lindos, maravilhosos. Às vezes a pessoa pode estar falando assim, poxa, meu coração acho que é mais árido que aquele deserto, viu? Eu estou sofrendo tantas situações que eu não consigo nem ter, às vezes, um momento de paz. Me sinto como realmente meu coração num deserto. Mas se aquele solo, Nani, inóspito é capaz de transformar em oásis, em paisagens maravilhosas, que dirá um coração humano cercado de amor de Jesus? Então a gente tem que confiar sim. Por isso que o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 121, Nando, ele vai dizer: lavremos sim o solo árido, adubemos com suor e lágrimas esse terreno santo para fazer fortificar. Porque ele chama a gente, Nando, de que o cristão é um combatente ativo. É isso mesmo. E a gente precisa, então, estar sempre trabalhando, movimentando a nossa vida, fazendo com que a vida siga. E ele coloca aqui também mais uma figura de linguagem: a máquina em obediência constante para estender o progresso. O agente químico em prolongada submissão para fazer esse remédio. A eletricidade cativa a implementos que lhe controlam impulsos a fim de alentar novas formas de engrandecimento da Terra. Então, veja aí, ó, a máquina, o agente químico, a eletricidade, todas essas variantes, né, da criação de Deus e com o homem como co-criador vão alimentando essa corrente de evolução, de vida, e exige trabalho, né? O trabalho, ele é necessário, né? O movimento é necessário, como ele coloca aqui, né? Movimento, ele coloca aqui preparo, atividade, libertação, tudo isso, né, Pierre? Somos, né? Como é ruim quando tem uma máquina que não está realmente atendendo o propósito, né? Você já tem aquele liquidificador parado dentro de casa, ele, poxa, ajudou a gente tanto, né? Nós, que a pessoa ganhou de casamento aquele marronzinho, você lembra daquele marronzinho, aquele tipo marronzinho? A minha mãe tinha aquela batedeira, rapaz, que ela usou muito, aquela marronzinha, que ela durou, hein? Nossa Senhora, durou. Ela só trocou porque ela queria uma nova, mas aquela durou. E essas máquinas em obediência a essa tarefa realmente levam ao progresso, né? Porque elas fizeram a sua atividade. E a gente, como realmente uma peça dessa engrenagem divina, temos que fazer a nossa parte.
a gente fala aqui do agente químico, né, que vai sendo ali colocado em prolongada submissão, para quê? Para se tornar um medicamento, né? Nós temos aí as vacinas, né? Passa por que a gente acompanhou todo esse processo, né, das vacinas nos laboratórios, fazendo todos aqueles testes e vai e volta e para quê? Para se tornar um medicamento, né? E a eletricidade, né, tão importante, e o próprio Thomas Edison, né, para ele fez tentativas assim, mais de 1000 tentativas para conseguir trazer para nós a iluminação, a lâmpada que hoje a gente de lâmpada passou para LED hoje, de LED os transistores ou os chips, né, são tudo evolução da lâmpada. Quer dizer, a gente vai, né, nesse crescendo aí e precisa ativar mesmo essa constância de trabalho, porque a gente acha assim, morreu, descansou. Equívoco, né? O trabalho e a vida continua, não é, Tiago? Continua, e você sabe, Nando, o André Luiz vai dizer que a energia mental, olha só que forte isso, a energia mental, Nando, ela é superior do que a energia eletrônica, a energia elétrica. A energia mental, dessa energia, dessa potência que a gente vê de uma energia eletrônica, energia elétrica, a nossa energia mental, ela é superior a essa energia elétrica. Não é bonito? Encher a gente de confiança. É verdade, Tiago. A gente vai, nós, cada um de nós, somos usinas de energia. A gente tem esse potencial de gerar essa energia. Então, que a gente possa ter essa a utilização disso, né, para a gente poder espalhar, para a gente poder dividir, para a gente poder, né, a gente vê aquelas pessoas dotadas de uma mediunidade assim de cura, por exemplo, né, que conseguem transformar aquela enfermidade, né, dissolver, né, coágulos energéticos ali que estão, né, contaminando aquela pessoa com essa potência de energia. É uma energia que poderia movimentar aí, iluminar cidades, se a gente soubesse utilizar essas energias, essa energia, né? Mas vai chegar o tempo que a gente vai conseguir, né? Eu vou evoluindo, crescendo, nós vamos chegar lá. Imagina que uma pessoa única poderia estar iluminando uma cidade inteira. É uma coisa incrível, né, Tiago? A gente só tem que agradecer. Não é à toa que o próprio Jesus, quando se mostrou para Paulo, parecia mais forte que o sol do meio-dia do deserto. E, Tiago, e aí as pessoas, também uma dúvida, né? Como é que Jesus, na época dele, não tinha alto-falante, não tinha microfone, né? Como é que tinha uma multidão, assim, de milhares de pessoas ouvindo ele? A primeira pessoa que ouvia e a última lá embaixo, lá atrás, ouvia Jesus. Quer dizer, então ele já conhecia, né, pela experiência dele, como lidar com a natureza, como expandir a sua luz e como as pessoas entendiam que às vezes contagiadas, né, por aquela energia de Jesus, ouviam, né? Interessante isso, né, para a gente pensar. Eu acho que ele fala de alma para alma, né, Nando? A gente ouvia com os ouvidos espirituais, nosso espírito ali captava a essência do Cristo. Devia ser algo maravilhoso. Sim, Tiago, sim, maravilhoso mesmo. Então, o nosso Batuíra pontua para nós, né, várias posições aqui da semente, da argila, da árvore, da pedra, do mineral, da máquina, do agente químico, da eletricidade, para nos mostrar em nós a potencialidade que temos para expandir toda a luz que a gente puder, né? Até esse livro aqui chama Mais Luz, que existe em nós, né, Tiago? A gente precisa cuidar disso e fazer com que isso venha com nós na evolução, né?
precisamos, Nando, e você sabe que esse texto está nos habilitando a compreender um trecho bíblico, que é Mateus 10:34. É um texto bem controverso, você vai se lembrar, onde Jesus fala assim: eu não cuidei, eu não vim trazer a paz na terra, mas eu vim trazer a espada. Olha só, eu vim trazer a espada. Agora a gente começa a entender que Jesus realmente veio trazer a espada representando esse trabalho íntimo que precisa ser realizado. A espada poderia ser, de repente, a ferramenta, né? Simbolicamente, uma ferramenta, uma pá, uma enxada, para a gente poder, né, plantar, para a gente poder expandir aí a plantação de alimentos, a crescimento, a evolução para o planeta, né? Tiago, nós vamos agora para um momento de prece, de oração, e aí eu queria pedir que você pudesse aí conduzir para nós esse momento de oração, de prece, de vibrações, pedindo aí você que está aí nos ouvindo, nos vendo, que possa, se puder, claro, colocar um recipiente de água do lado para a energização dos benfeitores espirituais e também, né, a visualização ou pensar naquelas pessoas que estão precisando de ajuda e socorro. Então, esse é um momento importante, que é também um trabalho, né? A prece também é trabalho, a prece também é um momento de movimentação de luz e das energias que a gente estava comentando. Então, vamos lá, Tiago? Então vamos juntos, meus amigos, com o coração agradecido, sintonizado, sentindo a presença dos amigos espirituais conosco, participando desse momento de tratamento, desse momento de instrução. Senhor da vida, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por mais um dia de vida e pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua misericórdia para cada um de nós, cada alma, cada coração que está aqui nesse evangelho maravilhoso, unindo-se nesse propósito de trazer o evangelho para dentro de nós, para o nosso coração. Por isso, Senhor Jesus, humildemente pedimos, tanta gente necessitada, precisando de ajuda, Senhor, estende a sua mão sobre cada uma delas que os nossos amigos estão mentalizando nesse momento, seus familiares, amigos, pessoas com quem convive dentro da nossa casa, do nosso trabalho. Senhor Jesus, envolva-nos na tua luz, doce, meiga, que transforma, que aquece, que levanta e purifica. Senhor Jesus, que essa espada santa que o Senhor trouxe, ajude-nos a vencer os nossos inimigos, não exteriores, Senhor, mas os inimigos que estão no nosso coração, nos amedrontando, nos impossibilitando de buscar as nossas vitórias pessoais. Senhor Jesus, agradecemos pela FEAL, pelos seus trabalhadores, por esse trabalho de luz abençoado. Que essa semente continue sendo regada e abençoada, que dê muitos frutos. Senhor Jesus, muito obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças e graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado aí, Tiago, por suas palavras. E a gente sempre dá essa pausa no alvorada, né? A oração sempre é importante para emoldurar aí o conteúdo que trazemos aqui no programa e também para compartilhar, né, energias boas com aqueles que estão sintonizados aí conosco. Muito bem, então antes da gente prosseguir, queria dar um recadinho. Você ainda não é sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Se torne sócio, colabore, participe. É fácil, olha, tem um telefone que você pode ligar de todo o Brasil gratuitamente para, né, você se associar, que é o 0800 12 018 38. Tem o site também, que é o amigosdaboanova.com.br. Esse é o site. E o telefone fixo, o 11 2458
3214. E temos o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido de qualquer parte do planeta. Você pode, né, sintonizar-se com o Clube Amigos da Boa Nova. É o 11 97261 0272. E se você puder ou quiser fazer uma colaboração espontânea aí, até durante o programa, temos o Pix, né? Essa modalidade de transferência de recursos, e aí você pode ajudar, principalmente estamos passando por um momento difícil, né? Que é necessário mesmo a colaboração, por isso que a gente pede aqui. O Pix é 11 97 261 0272. Então, com a sua ajuda, né, você pode até ser aí um patrocinador, nem que seja 1 minuto da programação aqui da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, esperamos você para fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, nosso caríssimo Tiago, para o seu comentário, eu vou ler mais aqui um trecho do Nando, livro. você sabe o que Diga, diga. Você sempre falou isso, um dos motivos que me fez participar da FEAL e fazer ajudar financeiramente a FEAL foi quando você falava isso para a gente de manhã. Olha, você pode ajudar, patrocinar 1 minuto, 1 segundo que seja da programação. Você falava assim, poxa, é verdade, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Quem sabe, olha que orgulho, que eu sempre gostaria de ajudar. E foi essa frase sua que mexeu no meu coração, você acredita? Que legal, Thiago. E você sabe que as pessoas não têm ideia, né, que 1 minuto da programação, o quanto vale para chegar aos ouvidos, aos olhos, né, a compreensão de outro irmão nosso. Então é aquela velha história, né, que a mão direita não saiba o que faz a esquerda, o que a esquerda faz, e a direita não sabe, que a gente vai ajudando, né, que nem aquela senhora que foi lá no gasofilaço e colocou a pouquíssimas moedinhas, mas ela colocou com carinho, com amor. Então, a sua ajuda, a ajuda de qualquer pessoa que está aí ligada, tem esse efeito, né? A gente saber, puxa, que bacana que aquela amiga nossa lá do Amazonas, né, está ouvindo, porque um dia alguém colaborou e ela acabou sintonizando lá, né? E outros lugares do planeta. Tem lugares que não tem centro espírita, que a pessoa não tem uma programação, né, do Evangelho de Jesus, não tem mensagens do bem. Então, puxa, com a internet, chega lá, né? Chega longe. Então, é bacana aí. Obrigado aí por você lembrar disso aí. A gente fica feliz. Então, vamos lá. Ouça aí, Tiago, e você que está aí, né, nos ouvindo e nos assistindo também, que aqui e ali anotamos em tudo o que realmente auxilia na sublimação da humanidade. A bendita pressão da luta, ou como o Tiago colocou no início do trabalho, para que o mundo se eleve aos mais altos cimos da alegria e da educação, colunas vivas daquele reino de Deus, a basear-se no espírito consoante e, né, a edificação de Jesus. Somos parte dessa edificação, somos tijolinhos, somos também parte dessa estrutura, né, Tiago? Somos parte, e a gente precisa se sentir assim, né? Precisa se sentir útil, precisa se sentir parte desse processo. Uma oração, Nando, tem um valor inestimável para uma alma que precisa, uma alma sedenta. Então, faça assim pelos seus amigos essa oração. A gente precisa se sentir parte desse time. E a espiritualidade agradece muito o concurso e a simples gesto de carinho da nossa parte. Isso mesmo, Tiago. Poucas palavras, mas bem ditas, bem, né, colocadas aí. Que a gente precisa realmente de ouvir isso que o Batuíra está nos dizendo aqui. Está nos incentivando, está estimulando a gente não parar, né? Porque é difícil, para todo mundo é difícil, cada um tem aí o seu desafio, o seu problema, a sua dificuldade, e não é à toa que a gente precisa de um estímulo desse aí, de um espírito amigo. O Batuíra, que é um espírito que veio lá de Portugal, né? Ele chegou aqui no Brasil e se instalou em São Paulo, e aí ele fez a vida dele aqui, é um espírito muito
amável, conhecido, e que nos trouxe essas palavras aqui do dia de hoje. Até para quem está assistindo o programa, né, dá para ver. Senão a pessoa pode buscar na internet a imagem do Batuíra, né? Ele tem uma barba longa, né? Uma figura assim bem marcante, né? Que passou por aqui, por São Paulo. Ele acabou vivendo numa região aqui do centro de São Paulo. Ele nasceu em Portugal no dia 19 de março de 1839 e veio aos 11 anos para o Brasil, né? E fez residência definitiva em São Paulo. O Antônio Gonçalves da Silva Batuíra. Então, olha, ele diz aqui para encerrar o texto, para os comentários do nosso Tiago: saibamos, pois, de nossa parte, aceitar a luta que nos compete, abraçando-a por benfeitora de cada hora, honrando a confiança divina de vez que, muito acima das tarefas preceituadas pelas leis da criação, aos elementos mais simples, guardamos conosco o privilégio de conscientemente servir. Nossa, ele usou essa última palavra aí, servir, hein, Tiago? Que lindo, hein? Que lindo, honrando a confiança divina e conscientemente servindo. Você sabe que tem uma história que, você lembra quando Jesus entrou no último dia lá que ele ia ser em Jerusalém para ser crucificado, né, no jumentinho? E ali o Bartolomeu, um dos apóstolos lá, todo feliz, Senhor, hoje, né? Hoje a gente está feliz, o povo ovacionando, né? Sem saber que aquele mesmo povo já estaria gritando mais adiante, né? Crucificam, os discípulos estariam entregando ele, fugindo, né? Jesus, contemplando toda aquela cena, ele sabia tudo o que ia acontecer, ele estava triste ali, viu, Nando, naquele momento. Ele chorou muito quando ele estava entrando com o jumentinho, né? Sabendo tudo o que aconteceria. E o Bartolomeu perguntou para ele: mas Senhor, né? Poxa, hoje, né, a gente está triunfando, a gente está vencendo. E o Jesus falou assim: poxa, Bartolomeu, vencer diante dos inimigos, né, é fácil, porque eles fogem. O difícil, ele vendo, né, todos os amigos dele próximos, né, às vezes debandando, sabia o que ia acontecer, ele falou: o difícil é vencer com os amigos. Com os amigos. Isso é o difícil, Jesus falou. Então, você imaginou, Nando, muitas pessoas amigas nossas ficaram muitas vezes pelo caminho, entraram no caminho da revolta, ou ainda não despertaram o desejo de servir, de ajudar, e realmente é um desafio cativar esses nossos amigos nessa tarefa, e, sobretudo, também nos motivarmos nesse propósito. Muito bonito, Tiago. Bom, nós chegamos ao final do texto aqui, quase no final do programa. Antes de a gente ir embora, eu queria só passar para você os telefones que nós prometemos das telefonistas aqui da rádio e da TV, para você sugerir algum tema, enviar questões, dúvidas, mandar recadinho, a gente fala o seu nome aqui. Então, ó, as telefonistas estão no 0800 979 5011. E também no fixo 11, São Paulo, 2457 5011. Então, esses dois telefones você pode se comunicar e mandar. Olha, só que você tem que falar assim, é lá para o programa Alvorada, né? Porque tem dezenas de programas aqui, quase centenas, né, de programas na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Você fala, é para o Alvorada, é lá para o Tiago, é lá para o Nando. Aí eles encaminham para nós esse recado, tá bom? Tiago, então, suas últimas considerações, a sua despedida, gratidão aí por estarmos juntos, né, aqui e junto com toda essa família aí que nos ouve e nos assiste. Gratidão, Nando, por fazer parte dessa corrente de luz, de amor. A gente sai sempre fortalecido, com o coração, né, renovando as nossas forças. Eu agradeço, um beijão a todos, né? E fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, Nando. Também agradeço aí, né? E repito aqui, ó, o livro Mais Luz, Espírito Batuíra, né? Pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Muito bem, então, agradecemos aí a sua audiência, esperamos você no próximo programa
Alvorada, e agora aquele tradicional tchau, tchau nosso aqui, Tiago. Tchau, tchau, Tiago. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.